Olá, na partida extraordinária de hoje, vamos ver um jogador de estilo essencialmente posicional, Mikhail Botvinnik, considerado o pai da escola soviética, foi professor de ninguém menos que Karpov, Kasparov e Kramnik. A partida Mikhail Botvinnik e Vitaly Chekhover aconteceu em Moscou em 1935. Botvinnik começou com cavalo F3, Chekhover respondeu com D5. Seguiu C4, até aí a abertura hatch, E6, pode haver uma transposição para o gambito da dama, se jogar D4, mas ele seguiu com B3, mais ao estilo da abertura hatch. Cavalo F6, bispo B2, bispo E7, e aqui, mais comum até jogar G3, mais típico da hatch, mas também pode ser jogado com E3. E aí cai um pouco, pode haver uma transposição para a abertura Larsen. Enfim, essas aberturas Larsen, hatch, inglesa, elas têm uma comunicação muito grande, uma pode transpor na outra. Então depois de E3, roque, bispo E2, C6. As pretas estão jogando um sistema sólido, como na catalana fechada ou na semislava. Roque, cavalo de BD7, cavalo C3, A6. Então agora vem o primeiro lance que foge um pouco do tradicional, que talvez fosse aqui jogar D4 e seguir manobrando mais lentamente. Ele jogou um lance bem interessante, que é cavalo D4, ocupou a casa D4, não ocupou com peão, mas ocupou com uma peça. E5 deixaria livre a casa F5, já seria um bom lance. C5 talvez fosse uma opção, mas ele talvez tentasse simplesmente voltar e agora ameaçando tomar e jogar D4, poderia cair numa posição de peão isolado onde o cavalo não está bem colocado, melhor ele está em C6. Mas talvez C5 fosse o melhor lance, mesmo assim, ganhando um tempo no cavalo. Chekhover capturou em C4, Botvinnik capturou de peão, levando mais peão para o centro, melhor do que capturar de bispo. E se captura de bispo, teria menos peões no centro, poderia aí sim seguir C5, B5, bispo B7, o jogo das pretas estaria bem livre. Então ele toma de peão, cavalo C5, visando aí a casa E4, Botvinnik não se preocupa tanto por enquanto e joga F4. Um lance bem interessante essa estratégia, mantendo o peão D na casa inicial, criando uma estrutura que domina as casas E5, D4 e o bispo na longa diagonal aí. Dama C7, cavalo F3, torre D8, dama C2. Cavalo de C, D7, começa a ficar um pouco sem plano, deveria fazer um esforço para desenvolver o bispo, mas talvez ele queira jogar um E5, não está conseguindo, o fianqueto aqui não tem tanta perspectiva, de qualquer maneira vai ter que tirar esse cavalo, então ele tirou já para jogar C5, talvez seguir com C5, B6 e jogar o bispo em B7. Aí, nesse momento, o Botvinnik jogou D4 e veio o C5. Ele jogou cavalo E5. Os dois peões fortalecem bastante a casa E5. Se capturar agora, ele captura de F, já abre a coluna F e pode ter um ataque aí na ala do rei. B6, para desenvolver o bispo, finalmente. Bispo D3. Enquanto isso, Botvinnik já direciona o seu jogo para a ala do rei. C toma D4, E toma D4, e aqui temos a presença dos peões colgantes ou peões suspensos, em inglês hanging pawns. São peões que podem ser fortes ou podem se tornar debilidades, depende do andamento da partida. Eles têm um poder dinâmico, muitas vezes o tema é avançar D5, até sacrificando, para liberar a diagonal aqui para o bispo de B2. Seguiu o bispo B7 e
um pouco aqui desfavorável essa oposição aqui na coluna. Botvinnik jogou dama E2. Já abre mais caminho para a dama aqui na ala do rei. Cavalo F8. As pretas assumem uma posição bem defensiva. Não tem um plano muito ativo aí contra os peões colgantes. E mesmo agora capturar em D4 é arriscado, porque fica na diagonal do bispo, pode ter algum descoberto. Mesmo assim, o Botvinnik ele defende, mas é interessante como ele começa uma manobra para levar esse cavalo para a ala do rei. Não valeria a pena um cavalo E4, que só seguiria uma simplificação que beneficiaria as pretas. Então, cavalo D1. Vamos prestar atenção nesse cavalo. Olha a manobra que o Botvinnik vai fazer. Torre A7. Esse é um lance bem difícil de entender. E esses lances podem comprometer muito os tempos, a coordenação das peças. Muitas vezes é bom, torre A7 defende o bispo, mas aqui está um pouco difícil de entender. Talvez ele queira jogar dama B8, bispo A8 e passar a torre. Mas Botvinnik seguiu com a sua manobra de cavalo. Cavalo F2, dama B8 foi o que seguiu. Cavalo H3, agora já tem uma forte ameaça de cavalo G5 atacando F7. Só agora acho que o Tchekov se deu conta do perigo da manobra e aí jogou H6, mas aí já é tarde, não dá mais para evitar as complicações, porque nesse momento Botvinnik começa a jogar com brilhantismo. Qual o lance que ele pode jogar nessa posição? Pode parar o vídeo, dar uma pensada, um excelente exercício. Como continuar o ataque? Então, Botvinnik jogou cavalo G5 do mesmo modo, mesmo com H6, porque depois de H toma G6, F toma G6, ele já está recuperando a peça, está batendo aqui em F7, e o rei vai ficando mais debilitado. Olha só, o que seguiu, o cavalo de 8, D7. Ele resolveu devolver logo a peça. E Botvinnik não estava com um pensamento assim simplesmente materialista. Ele viu um pouco mais além. Não quis simplesmente recuperar a peça. E outro lance aqui, excelente exercício, que Botvinnik jogou nessa posição para continuar o ataque. Cavalo F7. Excelente, esse ponto estava muito fraco e também enfraquece agora o ponto E6. Esse peão não está aqui para recuperar a peça, mas para avançar para G6. Depois de rei toma F7, G6, e agora começa a aparecer grande perigo aqui de mate. Por exemplo, se rei F8, talvez seja indefensável o mate depois de dama E6. Não estou vendo defesa aqui, então é um lance ganhador. Então, Tchekov ainda tentou resistir, jogando rei G8. Botvinnik capturou em E6, forçado H8, porque em F8 levaria mate. Rei H8, agora ele dá um cheque em H3, o rei volta e agora o bispo vai começar a entrar nessa diagonal também. Bispo F5, ameaçando simplesmente bispo E6, dama H8, e já seria mate. Bispo E6 e dama H8, porque o cavalo estaria cravado aqui na coluna F. Então seguiu cavalo F8, evitando em termos o bispo E6, porque vai capturar uma vez. Mas Botvinnik segue mesmo assim, com bispo E6, cavalo toma E6, dama E6, de novo não pode vir em F8 porque tem mate, de novo ele tem que ir para H8. E agora já o ataque conclusivo aqui, dama H3, rei G8, ele quer entrar em H7, então sacrifica uma torre. Nesse momento ele está com torre e bispo a menos e o ataque continua. Dama cheque em H7, rei F8, o rei, a esperança das pretas é fugir com o rei e tentar de alguma maneira sobreviver. Olha só como faz falta um pouquinho de coordenação das peças. A torre ele não participa da defesa, então por isso que ele sacrifica, porque ele tem peças mais ativas.
E aqui, para não deixar o rei fugir, um lance aparentemente calmo, comparando com os lances mais agressivos, é um lance calmo que a gente deve ter sempre em conta nesses ataques, fazer um lance que prepara o ataque. Então está ameaçando dama H8, em vez de sair dando cheque, o ataque pode se perder. Então agora ameaçou dama H8 e num ato aqui um pouco desesperado, o Tchekov jogou o bispo E5, mas não adianta nada, poderia até ser capturado o bispo, mas Botvinnik seguiu de uma forma mais precisa, com cheque em H8, e agora aproveitando a cravada do bispo, ele toma em G7, se vem para E8 agora, dama F7 mate, se jogar para E6, tem torre toma E5, jogou para D6, opa, aqui foi de dama, dama toma E5, e o cerco vai se apertando aqui, rei D7, se jogasse rei C6, talvez pudesse seguir aqui com D5 tranquilamente, e agora nesse momento dama F5, deixa a torre livre aqui, mas depois de rei C6, seguiu D5, agora não adianta voltar, se voltar para cá, por exemplo, vamos ver qual seria a continuação mais rápida aí. Dama E6, dama E6, talvez, seguindo da mesma forma. Dama E6, rei C5, esse rei C7, bispo E5, esse rei C5, talvez seguisse aqui com bispo A3, seria semelhante ao que seguiu na partida. Aqui depois de D5 veio para C5 diretamente, e aí bispo A3, e o rei tem que ir para frente. O rei vai avançando, cruzando o tabuleiro, dama E4, rei C3, bispo B4, rei B1 única e dama B1, coroando aí o ataque brilhante. Então, um jogador posicional entra agora na nossa coleção de partidas extraordinárias. Até a próxima.